Então vamos lá, querido concurseiro, querido aluno que está aí do outro lado da telinha, de todo o Brasil, retornando aqui depois de tomar aquele cafezinho, aquela água, com a nossa resolução mostrando para vocês o que é a prova da Fundação Carlos Chagas. Nós temos um estilo de questão da Fundação Carlos Chagas que fala exatamente isso daqui, ó. Considerando-se o contexto, o segmento cujo sentido está adequadamente expresso em outras palavras. Tá? Então o que é? A sinonímia, aquela questão de sinonímia que eu falei para vocês. Então você vai tirar uma palavra, trocar ela por outra palavra, vai manter o valor semântico dentro do texto. Tá? Então, como eu falei para vocês, nem tudo que parece é. Tá? Então observe aqui, ó. Um exemplo. Nós temos a nossa palavra casa. Se você for no dicionário, a palavra casa pode ser lá, ela pode ser também considerada moradia. Tá? Então observe aqui, ó, nós temos aqui a nossa palavra casa, que pode ser sinônimo de moradia. Mas a partir de hoje, quando você for resolver qualquer questão de língua portuguesa para concurso, que a banca perguntar a palavra que tem seu significado corretamente expresso, você vai falar o seguinte: depende do contexto em que ela está inserida. Por quê? Porque nem sempre casa vai ser sinônimo de moradia. Eu vou te provar isso agora. Tá? E o que a banca vai fazer? Ela vai tirar esse cara aqui, quando eu for gravar a nossa partezinha aí de compreensão e interpretação textual, tá? Numa outra oportunidade, ela vai tirar a palavra, vai colocar de forma isolada e vai te induzir a não voltar ao texto, mas sempre você vai ter que voltar ao texto, porque com português para concurso o buraco é bem mais embaixo. Ok, pessoal? Então vamos aqui, ó. Olha só o que vai acontecer aqui. Nós temos dois exemplos diferentes. Ó, olha só esse exemplo. Não tenho casa para morar. Olha só esse exemplo, ó. Não tenho casa para morar. Eu posso dizer que essa nossa palavra casa é a mesma coisa que moradia? Posso, porque no contexto em que ela está sendo utilizada, ela ganhou o sentido de moradia. Mas agora observe aqui esse nosso segundo exemplo, ó. Olha só o que vai acontecer agora. Uma boa esposa edifica sua casa. Olha só o que aconteceu com a palavra casa agora. Ó. Uma boa esposa edifica sua moradia? Não tem sentido. Apesar de ser a mesma palavra, ó, em contextos diferentes, ela ganhou sentidos e significados diferentes. Tá? Então, eu posso substituir por lá, por exemplo. Uma boa esposa edifica seu lar. Mas, se a banca fala bem assim, ó, eu não posso alterar nada, só vou alterar esse cara aqui, tá? Eu vou reescrever de uma forma que vai manter o sentido, mas em outras palavras, dentro do contexto está inserido. Ó, ela ganhou que sentido aqui? Ela ganhou o sentido de família. Tá? Então ela não é mais moradia, ela ganhou o sentido de família. Uma boa esposa edifica a sua família, une a sua família. Tá? Então nem tudo que parece é aquilo que eu falei para vocês aí no início, lá dentro do nosso primeiro bloco de aula. Tá? Então nem tudo que parece é. Tá? Então o que acontece aqui dentro? Você tem que observar um cara chamado contexto, a contextualização, a relação lógica. Tá? Então o que é relação lógica? Um texto, uma frase, ela é feita de quê? De sequências lógicas. Tá? Então o que acontece aqui dentro? O que é essa sequência lógica? Uma palavra depende da outra, que depende da outra, tá? Para poder dar o quê? Entendimento total para o contexto a ser utilizado. E se uma palavra for retirada de dentro do seu contexto original e analisada separadamente, ela pode ter um significado totalmente diferente do que aquele que ela teria dentro do texto. Por isso que a banca, tá? Por isso que a FCC, ela coloca dentro da prova dela exatamente isso, ó, considerando esse contexto. Conforme o contexto em que essa palavra está inserida, o segmento cujo sentido está adequadamente expresso em outras palavras é. Então o sentido só pode ser o quê? Em relação ao contexto. Então observe aqui, letra A. Tá? Na questão número 3, letra A. Entre as exclamações citou. Em meio a brados parodiou. Entre exclamações, eu posso dizer que seria em meio a brados. Mas citou? Não tem sentido. Falar bem assim, ó, parodiou. Tá? Então não tem sentido isso daqui. Ofícios fúnebres. Comunicações danosas. Ofício fúnebre é uma comunicação danosa? Não, ofício é o quê? É uma comunicação fúnebre, na verdade. Tá? Então, ofícios fúnebres, não tem nada, não tem sentido isso daqui. Tá? Então, a letra B não é a nossa resposta correta. C, o seu necrológio no jornal, a sua matéria fúnebre impressa,
significa que ela estava impressa, poderia ser o quê? Qualquer jornal, tá? Mas seria o quê? A sua matéria fúnebre no impressa, era uma matéria sobre ele, tá? E o que é necrológio? Necrológio simplesmente é o quê? Simplesmente é aquela parte onde ficam as pessoas que morreram, tá? Então, sem sentido isso daqui. Obrigado à caceteação da quarentena, compelido ao aborrecimento da quarentena, ele foi obrigado a se aborrecer. Ou seja, quando ela falou que ser obrigado à caceteação da quarentena, é justamente o quê? Compelido ao aborrecimento. Então, totalmente correta essa nossa resposta aqui. Tá? Então, nossa resposta correta dessa questão é a letra D de dado. Aliviar o luto fechado, compensar a grande tristeza, tá? Compensando a grande tristeza, sem sentido. Tá? Então, nossa resposta correta é a letra D de dado. Ok? Vamos para a nossa próxima questão, que fala o seguinte. A frase do texto que permite a transposição para a voz passiva é, tá? Nós temos dois casos, tá? Isso aqui é um tipo de questão pedido pela FCC com muita frequência dentro da prova dela. Tá? Então, o que nós temos que fazer primeiro? O que é a voz ativa? A voz ativa é simplesmente quando o sujeito pratica a ação verbal. Ok? Então, a voz ativa é quando o sujeito pratica a nossa ação verbal. E aqui dentro das questões da FCC, nós também teremos a nossa voz passiva. Quando é que nós teremos a voz passiva? Quando o sujeito recebe a ação verbal. Tá? Então, voz ativa, sujeito pratica a ação, voz passiva, sujeito recebe a nossa ação verbal. Tá? Então, observe aqui um exemplo de voz ativa. Então, nós temos aqui, voz ativa, José escreveu o livro. José escreveu um livro. Quem escreveu um livro? José. José é o quê? É o meu sujeito, ele pratica ou recebe ação? Ele pratica a nossa ação verbal. Outro exemplo aqui, Vamos lá, falar sobre José novamente. José foi a Roma. Vamos lá, quem foi a Roma? José. José praticou ou recebeu ação? Praticou a nossa ação verbal. Então, como José é nosso sujeito, nós temos o quê? Um sujeito na nossa voz ativa. Voz passiva, sujeito recebe a ação verbal. Tá? Então, observe bem aqui, Os funcionários foram demitidos. Então, os funcionários foram demitidos. O livro foi escrito. Então, o funcionário demitiu ou foi demitido? Foi demitido. O livro escreveu ou foi escrito? Foi escrito. Os sujeitos recebem a ação verbal. Então, nós temos que voz aqui dentro? Nós temos a nossa voz passiva. Tá? Então, aqui dentro nós teremos a nossa voz passiva. E o que vai acontecer? Nem sempre eu consigo passar aqui da nossa voz ativa para a nossa voz passiva. E é um tipo de questão muito explorada pela FCC nas suas provas. Mas, professor, tem a voz reflexiva e tem a voz reflexiva recíproca. Não interessa para as provas da FCC, porque a FCC não quer saber sobre voz reflexiva ou voz reflexiva recíproca. Dentro das suas provas, a FCC adora a voz ativa e a voz passiva. Mas de que maneira? Transpondo a voz ativa para a voz passiva, mantendo o mesmo tempo o modo verbal, ou aquela alternativa, em que não é permitida a transposição da voz ativa para a voz passiva, ou aquela alternativa em que é permitida a voz ativa para a voz passiva, aquela que é impossível a transposição da voz ativa para a voz passiva. Então, o que vai acontecer? Como eu falei para vocês, nem sempre eu consigo transpor a voz ativa para a voz passiva. Tá? Quando é que eu não consigo fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva? Quando a nossa voz ativa for composta com verbo intransitivo. Tá? Então, primeiramente, uma das formas em que eu não consigo fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva são com os verbos chamados de verbos intransitivos. E existe uma razão para eu não poder fazer isso daqui. Tá? Mas antes de chegar aqui, eu vou perguntar de você em casa. Quando eu falo que eu fui a
Manaus, minha terra natal, tá? Para quem não sabe, eu sou amazonense, eu sou lá de Manaus e estou aqui no Rio de Janeiro, vim dar aula aqui no Rio de Janeiro, aqui fiquei, mas estou retornando à minha casinha, se Deus quiser. Logo, mas claro que não vou abandonar vocês, nós estaremos aqui pelo YouTube para ensinar como estudar de fato, como se responder às questões de prova de banco, porque eu sou especialista em língua portuguesa para concurso, eu sou especialista em bancas organizadoras, nas provas de português de bancas organizadoras. Fiquei muito conhecido aí através da FGV, né? Foi o que fez simplesmente explodir para o Brasil inteiro, porque eu sou especialista em provas da FGV, sou especialista em provas da FCC, do SESP, IBFC e por aí vai, tá? Eu sou especialista em provas de português para concurso, em provas de bancas organizadoras, eu sei exatamente o que a banca vai pedir dentro da sua prova. Então observe aqui, ó, fui a Manaus. Quando eu estudava, lá no primário, a professora falava o seguinte: no primário, no ensino médio, às vezes até no vestibular, infelizmente. Quando você quer saber se o verbo é intransitivo, é só você terminar a sua construção nele. Se ele tiver a sua significação dentro dele próprio, se ele tiver o seu sentido completo dentro dele, ele vai ser um verbo intransitivo. Senão, ele vai ser um verbo transitivo, direto ou indireto. Mas perceba aqui, ó, terminei o verbo, a nossa oração aqui, ó, fui. Chega e pensa, olha aí, como que você foi? Teve sentido? Não teve sentido, faltou alguma coisa. Não, quem faz, vai a algum lugar. Se você foi a algum lugar. Então esse cara aqui é um verbo transitivo porque pede complemento. Se tem preposição, verbo transitivo direto. Opa, já sei que esse cara aqui não é transitivo, mas ele é intransitivo. Tá? Então tome cuidado, porque esse macetezinho que nós aprendemos lá atrás é um macete furado. Tá? Então o que acontece? Existem alguns verbos que alguns gramáticos chamam de verbos transitivos circunstanciais. Eles dizem que os verbos transitivos circunstanciais são aqueles que são verbos intransitivos, mas pedem um complemento com preposição. Não existe isso, porque eles continuam sendo intransitivos. Eu vou ensinar para vocês a melhor forma de classificar o verbo intransitivo de um verbo transitivo. O verbo transitivo é aquele que tem um praticante de ação e eu vou ter um receptor. Então alguém pratica a ação e alguém recebe a ação. Dentro dos verbos intransitivos você tem um praticante de ação, mas não tem um receptor. Tá? Nós temos verbos intransitivos que realmente têm o seu sentido dentro dele mesmo. Tá? Então eles não precisam de nada para dar sentido a eles. Mas nós temos alguns verbos intransitivos que não têm sentido sozinhos. Eles precisam não de complemento, eles precisam de modificadores. Eles precisam de algo para dar uma circunstância a ele para que ele possa ter o quê? Sentido dentro, não do verbo, sim a construção inteira tenha sentido. Tá? O exemplo é quando eu falo fui. Tá? E se eu falo para você fui, você não entende. Mas eu preciso de quê? Eu preciso de um lugar para poder dar sentido à construção toda. Tanto que se você perguntar, você não vai falar bem assim, ó, fui o quê? Fui quem? Fui a quê? Fui a quem? Você fala bem assim, ó, fui aonde? Aonde? Aonde você foi? A Manaus. Tá? Então, onde te dá ideia de quê? De lugar. Quem é que pratica ação? Eu, ó. Quem foi a Manaus? Eu. Nós temos sujeito oculto. Eu aqui dentro, é o nosso praticante da ação. Quem é que recebe a ação? A Manaus foi ida? Você não consegue nem fazer o que? Uma transposição da voz ativa para a voz passiva. Por quê? Porque há praticante, mas não há receptor de ação. Então, nesse caso aqui, nós temos um cara chamado de verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Coloque na sua cabeça. É aquele verbo que é um praticante de ação, mas não há receptor de ação verbal. Só há o quê? Só há o praticante da ação verbal. Tá? Observe aqui um outro exemplo. Ó. Vive-se. Vou colocar outro exemplo. Tá? Esquece aqui o vive-se. João vive bem na Europa. João vive bem na Europa. Quem é que vive bem na Europa? João é meu praticante da ação, ele pratica a nossa ação de viver. Então nós temos o quê? Um sujeito na voz ativa. Agora eu quero saber quem é que recebe a ação. João vive o quê? João vive quem? João vive como? Bem, onde? Na Europa. Ó, advérbio de modo, advérbio de lugar. Melhor, advérbio de modo, adjunto adverbial, locução adverbial de lugar. Então nós temos aqui apenas, ó, se eu falar assim, João vive, tem sentido dentro dele mesmo, é um verbo transitivo. Mas ó, como é que eu provo que o verbo é intransitivo? Porque o que aconteceu, ó, eu tenho o praticante de ação, mas cadê o receptor da ação? Mas professor, a vida, você vive a vida, cadê a vida aqui dentro? Tá? Então é isso que você tem que observar. Se tem praticante, mas não há receptor, verbos intransitivos. Ok, pessoal? Agora vamos dar aqui um nosso outro exemplo do verbo intransitivo. Tá?
Outro exemplo do verbo intransitivo. Tá? Se eu chegar aqui para vocês, ó, compareci a audiência, ó, compareci à audiência. Se eu chegar para você, irmãozão, compareci. Ficou sem sentido. Até meu pornográfico apareceu ontem lá em casa, né? Meu pornográfico, cara, vai ficar totalmente sem sentido, né? Então, o que acontece aqui, ó? Compareci, não tem sentido. Você fala assim, mas cadê? Compareceu a quê? Compareceu onde? Tá comparecendo o quê? Tá ficando doido? Não tem como adivinhar. Se você terminar nele, não tem sentido. Só que quem comparece a algum lugar ou em algum lugar. Tá? Então observe aqui o seguinte, é um verbo transitivo indireto? Não, é um verbo intransitivo. Quem é que compareceu? Eu compareci. Tá? Pratiquei a ação. Quem é que recebeu? Algo foi comparecido? Algo foi comparecido? Alguém foi comparecido? Não tem sentido isso daqui. Tá? Por quê? Porque só há praticante de ação, não tem receptor de ação. Então, se eu tenho um praticante, não tenho receptor, nós temos um verbo intransitivo. Tá? Então, ir é um verbo intransitivo. Voltar é um verbo intransitivo. Tá? Então, se eu tenho um praticante de ação, não tenho um receptor, verbos intransitivos. E com verbos intransitivos, é impossível a transposição da voz ativa para a voz passiva. Tá? Então, o primeiro caso em que eu não posso fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva é com quem? Com os verbos chamados de verbos intransitivos. Não dá para fazer essa transposição. Um outro caso em que eu não posso fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva é com os verbos intransitivos, ou melhor, desculpa, com os verbos transitivos indiretos. Por que eu não posso fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva com os verbos transitivos indiretos? Por uma razão, tá? Porque nós temos uma regra dentro da nossa língua portuguesa que diz o seguinte, que o nosso sujeito não pode ser regido de preposição. Tá? Então existe uma regra dentro da nossa língua portuguesa que fala: o sujeito jamais pode ser regido de preposição. E com verbo transitivo indireto nós temos praticante de ação, temos o receptor de ação, só que esse receptor da ação está como? Regido de preposição. Então eu não posso fazer, é impossível fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva. Por quê? Porque o cara que recebe a ação tem que virar sujeito. E se ele vira sujeito, você teria que colocar preposição lá. Mas a minha regra fala que meu sujeito não pode ser antecedido de preposição. Então os dois casos em que é impossível a transposição da voz ativa para a voz passiva é com verbo intransitivo e com verbo transitivo indireto. Você não pode fazer isso daqui, tá ok? Então, nos outros casos, com verbo transitivo direto, com verbo transitivo direto e indireto, você pode fazer essa transposição. Por quê? Porque você tem um praticante, tem um receptor, e esse receptor no verbo transitivo direto não está antecedido de preposição. A mesma coisa com o verbo transitivo direto e indireto. Você tem um praticante, tem dois receptores, um com preposição, o outro sem preposição. O cara que está sem preposição pode ser transformado em sujeito. Por quê? Porque o sujeito não pode ser antecedido de preposição, e se ele não tem preposição e é o receptor de ação, ele pode virar o sujeito na nossa voz passiva normalmente. Tá? Então é dessa maneira aqui que nós respondemos a essa questão da Fundação Carlos Chagas. Observem aqui, ela fala o seguinte, ó: Joaquim Serra, Juvel Galeno e Bernardo Guimarães, desculpa, tá? Estou aqui na questão errada, a questão número 3 que eu quero, questão número 4 que eu quero. Ela fala o seguinte: a frase do texto que permite a transposição da voz para a voz passiva ou seja, da voz ativa para a voz passiva, tá? Porque para transpor para a voz passiva tem que estar aqui voz ativa. E somente de duas formas eu posso fazer. Com quem é? Com verbo transitivo direto ou com verbo transitivo direto e indireto. O que significa? Com verbo intransitivo e com verbo transitivo com verbo transitivo e indireto, eu não posso fazer essa transposição. Tá? Então vamos aqui, ó. Em seguida gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica, ó. Vamos aqui, ó. Quem gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica? Lá o pianista, tá? Então ele gravou, tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos o sujeito que pratica a ação, tá? Quem é o receptor da ação? Uma mensagem, ó. Ele gravou o quê? Uma mensagem. Uma mensagem foi gravada. O que nós temos aqui, ó? Verbo transitivo direto. Objeto direto, não é antecedido de preposição. E o que foi que eu falei para vocês? Posso fazer essa transposição com os verbos transitivos diretos
ou com verbo transitivo direto e indireto. Está logo que letra? Letra A, nossa resposta correta. Como é que vai ficar? Uma mensagem foi gravada na nossa secretária eletrônica, em seguida uma mensagem foi gravada na nossa secretária eletrônica. Tá? Então, eu posso fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva na letra A. Questão frequente nas provas da Fundação Carlos Chagas, tá? Não erre mais isso daqui. Questão frequente. Nós temos uma outra forma de pedir, e aí no nosso curso, tá, que nós vamos fazer completo para as provas da Fundação Carlos Chagas, nós vamos falar sobre tudo, tá? Sobre a forma que ele pede as vozes verbais e o que você vai fazer para responder no outro estilo de questão, tá? Então eu já sei que a nossa letra é a nossa resposta correta. Vamos aqui, ó. Mas o poeta, este de fato não morreu. Então eu falei assim, ó, o poeta não morreu, tá? Quem praticou a ação? Poeta. Quem recebeu a ação? Ah, o poeta não, porque o poeta não pode receber a ação de morrer, ele pratica a ação de morrer. Então o que nós temos aqui dentro? Um verbo intransitivo. E o que foi que eu falei para vocês? Um verbo intransitivo, eu não posso fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva. Tá? Então, letra B está fora. C, em 1862 chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. Tá? Então, o que chegou aqui? A notícia da morte de Gonçalves Dias. Tá? Quem chegou? A notícia. A notícia é o quê? O praticante da ação verbal. Algo foi chegado? Tem sentido? Não tem sentido. Tá? Por quê? Porque o verbo chegar é um verbo intransitivo. E eu não posso fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva com os verbos intransitivos. Por quê? Porque há praticante de ação, mas não há receptor da ação verbal. Letra D. O poeta estava a bordo do Grande Codé. Tá? Então, quando eu falei assim, o poeta estava a bordo. Ah, para ser verbo de ligação? Não, um verbo intransitivo, porque ele está indicando ação. Toda vez que o verbo está indicar uma ação, tá? Mostrar a noção de ação, toda vez que ele for um verbo nocional, nós vamos ter o quê? Um verbo intransitivo, praticante de ação, mas não tem receptor, e o Grand Codé. Tá? O Grand Codé é o local onde ele estava a bordo do Grand Codé. Tá? Então, nós temos o quê? Um verbo intransitivo. Ó, o poeta estava, tem sentido sozinho? Não tem, tá? Mas ele precisa do quê? De uma circunstância, precisa de um modificador para ele, tá? E toda vez que o verbo está em indicação, ó, João estava no corredor, João estava na prova, João estava na aula, João estava no cinema. Nós temos o verbo estar indicando o quê? A ação. Toda vez que isso acontecer, o verbo estar é um verbo intransitivo. Agora a letra E, tá? Já sei que a letra D não é. De como tudo neste mundo caminha cada vez mais depressa, tá? Então tudo caminha cada vez mais depressa. Quem caminha? Tudo que é caminhado, não tem sentido. Tá? Por quê? Porque só há praticante de ação, mas não há receptor. Então, qual é a nossa resposta correta? Resposta correta, como eu mostrei para vocês agora, letra A. Tá? Questão frequente das provas da Fundação Carlos Chagas. Tá? Somente podemos fazer a transposição com verbo transitivo direto ou com verbo transitivo direto e indireto. Jamais com verbo intransitivo ou com verbos transitivos diretos. Ah, também tem um cara aqui, ó, com verbo de ligação, também não posso fazer essa transposição. Beleza, pessoal? Então vamos encerrar aqui esse nosso bloco, tá? Nós vamos encerrar nosso bloco. Daqui a pouco nós voltamos, tá? Tomar uma aguinha, tomar um cafezinho e daqui a pouco nós retornamos. Beijão, até mais, tchau, tchau!